Oi, 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 testando. Oi. Ai, gente. Ai. Gente, eu tô pra fazer esse vídeo, já tem um tempo pra vocês. E aí, eu fui sentar pra fazer aqui esse vídeo, e aí um monte de coisa aconteceu, né? O microfone não funcionou, não sei nem se ele tá funcionando, se ele tá pegando o áudio do celular ou se ele tá pegando o microfone. Coisas aconteceram antes, o vizinho chegou, fez barulho com o carro. E aí eu fiquei pensando assim, né? Talvez não seja para eu gravar esse vídeo. Talvez esse seja um sinal do universo para que eu não faça o que eu preciso fazer. E eu sei que tem muita gente que cai nessa história e nessa situação que eu estou aqui agora, porque eu já caí nessa história milhões e milhões de vezes na minha jornada profissional, principalmente na área da internet. E na área onde envolve essa coisa de você compartilhar a sua imagem, de você divulgar a sua imagem, né? Eu não sei se eu coloco esse microfone. Tá, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. E quando a gente está nesse lugar de que a gente não sabe como compartilhar, não sabe como posicionar, não sabe como se expressar, é muito fácil a gente cair nessa história. Agora eu vou olhar para a câmera, tá? Não vou olhar para mim lá na tela. É muito fácil a gente cair nessa história de que tudo é perfeito, tudo tem que acontecer como a gente imaginou, como a gente pensou, como a gente idealizou, né? E quando a gente pensa na vida como ela é quase que impossível que as coisas aconteçam do jeito que foi planejado. Principalmente as coisas que envolvem uma ordem natural divina, ou seja, tudo, né? Então a maior ilusão do ser humano, e eu me coloco nisso também, tá? É achar que a gente tem controle sobre tudo, inclusive as questões materiais e espirituais. Porque às vezes a gente tem uma ilusão, uma separação de que coisas materiais eu lido com a mente, eu estruturo através da mente, eu consigo fazer através da mente, e as coisas espirituais eu conto para Deus. Então se eu tô com um problema emocional, se eu tô com um problema com a família, se eu tô com um problema, às vezes até financeiro, né? Quando ele já chega num lugar onde está afetando a nossa autoestima, onde a gente já entendeu que não tem solução mental que vai resolver, a gente busca essa ajuda espiritual, né? Só que tudo que existe no mundo material foi criado no mundo espiritual primeiro. Então, independente da gente acreditar ou não, da gente ter fé ou não no que está acontecendo, né, a gente é afetado sobre isso em todos os níveis, inclusive nos níveis materiais e espirituais, né? Então, se a gente imaginar que tudo começa a nível primeiro espiritual e depois se manifesta na matéria, porque é assim que acontecem as coisas, né? O mosquito aqui, vocês sabem que eu moro no meio do mato, né? Se tiver barulho de carro, não se preocupem, nada grave, nada é perfeito. O importante é vocês escutarem a mensagem, se fizer sentido para vocês. Então, no mundo espiritual, as coisas acontecem primeiro. Então, se a gente recebe uma proposta de trabalho, se a gente faz a parceria com alguém, se a gente se relaciona, se a gente tem um filho, se a gente encontra alguém especial, se a gente casa, tudo isso aconteceu primeiro no plano espiritual. E depois a gente manifestou isso no plano material. Entende? Então, se tudo é manifestado no plano espiritual, por que que eu ainda busco respostas no plano material para solucionar os problemas materiais, né? É lógico que a mente foi criada para resolver problemas. Então, enquanto eu tenho problemas básicos, simples da vida para resolver, responsabilidades mentais, checar horário, organizar a minha agenda, né? Ok, né? Isso é um lugar de você estar colocando a sua mente profissional, seu serviço, né? Mas se ela vira o centro, se ela vira Deus na sua vida, se a sua mente vira Deus na sua vida, você se perde em muita confusão. Inclusive em doenças mentais, em várias outras questões, porque você
acredita 100% que o que está acontecendo na sua mente é verdade absoluta. E na mente acontece muita coisa, gente. Vocês sabem, eu não preciso nem falar, né? Por exemplo, quem é ciumenta? Mulherada brasileira é ciumenta. Não vem pra cá falar pra mim que não é, que é. Mulher ciumenta, né? Se ela sente alguma coisa, ela já engata numa história incrível que nem a Netflix consegue trazer o roteiro que ela trouxe, de tão impressionante. Ah, ele tá fazendo isso, mas ele é assim mesmo, e aí ele tá escondendo uma coisa de mim. Ah, mas essa mulher é assim, não sei o quê. Isso tudo na mente, nada aconteceu. Isso acontece para todas as coisas que a gente vai fazer na vida. Ah, antes de fazer uma apresentação, antes de gravar um vídeo, né? Ah, não é assim que tem que ser, mas o que é que as pessoas vão pensar? Mas e aí, quando eu postar, isso vai acontecer, isso e aquilo, não sei o quê, parará. A mente sempre tem um monte de coisa para falar, um monte de blá blá blá, um monte de história. Ela sabe falar um monte de coisa bonita, né, que deixa a gente maluco e a gente acredita nisso. E aí o que a gente faz? A gente sofre. Porque quando a gente acredita que a mente, a nossa mente, tem todas as respostas para essas soluções, a gente fica procurando dentro da mente todas essas respostas, inclusive para quem já está no mundo espiritual. Quem já está fazendo o trabalho espiritual, isso é muito perigoso também. Porque as pessoas entram no trabalho de cura e elas ficam buscando na mente as memórias do passado. E elas ficam presas nessas situações. Por exemplo, eu fiz uma constelação familiar. E aí, na constelação, veio uma memória de um tempo disso e daquilo. E aí, toda vez que eu entro no sofrimento, eu pego essa memória e fico um tempo inteiro investindo energia nela. Obrigada. Talvez seja um sim, não sei. O tempo inteiro investindo energia nessa memória. E aí, a mente, o que ela faz? Quanto mais energia a gente coloca naquela história, mais coisas novas vão aparecendo. Ah, mas eu lembro que a pessoa estava de blusa amarela. Ah, mas será que ela é amarela mesmo? Talvez era amarelo e verde. Não sei. A mente vai pegando umas coisas para que você realmente não olhe para o que é importante olhar. Fique preso nas memórias, né? Então, quando a gente acredita que todas as respostas que a gente precisa, a gente vai encontrar esse nível mental, a gente se perde. E aí é nesse lugar que a gente começa a sofrer. Porque o sofrimento é quando eu me afastei de Deus. Então imagina, traz essa frase para a sua vida. Sofrimento é Deus me avisando que estou longe dele. É como se ele dissesse, ei, você está muito longe, vem para cá, não estou te escutando. Sofrimento é ferramenta de ensinamento, é ferramenta de adquirir amor interno, amor incondicional. Quando a gente sofre, é como se a gente estivesse recebendo de Deus uma oportunidade para ficar mais próximo dele. Mas quando a gente sofre, o que a gente faz? A gente não aceita. A gente fala, não acredito que eu estou sofrendo por isso. Eu não acredito que essa situação aconteceu. Não era para ter acontecido dessa forma. Eu podia ter conhecido outra pessoa. Eu podia ter entrado num outro trabalho, né? Essa pessoa podia ter me tratado melhor. Várias coisas, inclusive para Deus, né? Por que Deus está fazendo isso comigo? Ele podia ter me dado um trabalho melhor. Ele podia ter me dado uma condição financeira melhor. Ele podia ter me dado uma saúde melhor. Só que nesse movimento de não aceitação, eu me entrego completamente à ingratidão. E nessa ingratidão profunda de que eu não aceito o ambiente onde eu estou, o que Deus me entregou, as possibilidades que estão disponíveis, as situações que estão aparecendo, eu me perco no sofrimento. E aí eu não faço nada. Eu não me movo, eu não me movimento, eu não tenho nem energia, eu fico preso na mente, pensando nas coisas ruins que podem acontecer, e em tudo aquilo que está ruim, e em tudo aquilo que não se transformou, e em tudo aquilo que não foi como eu gostaria de ser. E aí quando eu chego nesse lugar, a tendência é que eu adoeça. Não existe um outro caminho para isso. Porque só na doença que a gente vai lembrar que a gente não tem controle de tudo. Vocês sabem, provavelmente já têm... Ah, o mosquito me pegou aqui.
A gente morar no mato é maravilhoso, mas tem essas questões. Todo mundo aqui provavelmente já experienciou, já escutou alguma história, já viu até em filme, né? De pessoas que depois que adoecem, depois que tem um câncer, depois que tem alguma doença grave, né? Que realmente faz com que a pessoa pense sobre a própria existência, né? Nossa, minha vida está acabando, o que eu fiz da minha vida? Normalmente, né? Quando essa pessoa entende o processo do amor incondicional, ela se aproxima de Deus. Porque ela entende que sem Deus agora, ela não vai conseguir. E a gente ainda com os nossos probleminhas materiais, a gente ainda tem essa ilusão de que a gente vai dar conta. De que a gente vai dar conta. Não, eu vou fazer uma técnica nova de cura, né? Vou em mais um retiro, vou fazer mais alguma coisa assim. Não, agora eu vou num médico novo, vou pegar um outro exame, eu vou ver o que é isso, eu vou ver o que é aquilo. Né? A gente tem várias opções de pensar. E a gente esquece que a gente pode contar com Deus para essas questões. A gente pega para resolver sozinho problemas que, se a gente ajoelhasse, tivesse humildade de dizer, eu não dou conta, eu preciso da sua ajuda, Deus, a gente conseguiria em algum nível encontrar uma resposta para isso. E que a resposta de Deus, ela nunca, e na maioria das vezes, não é o que a gente está esperando. A resposta de Deus, muitas vezes, vem através de uma pessoa com ensinamento. A resposta de Deus, às vezes, vem com um tapa na cara, né? A gente pensa que Deus, ele vai chegar com essa luz milagrosa, né? E vai resolver todos os nossos problemas e todas as nossas questões, não é mesmo? Eu também penso às vezes assim, sabe? Quando eu estou sofrendo muito, quando eu estou presa na mente humana, com o que eu tenho, que eu sou humana e com todas as minhas coisas, eu também penso nisso, sabe? Nossa, eu só queria um milagre, uma coisa assim que viesse, né? Só que o milagre da vida é a aceitação da vida. É quando eu aceito, tá, vai ter que ser assim. Vou fazer o quê? As ferramentas que eu tenho, a oportunidade que eu tenho, o tempo que eu tenho, é o meu sentir, eu estou sentindo de fazer agora. Por que as coisas externas estão me impedindo de fazer isso? Né? Então, a aceitação da vida é um presente de Deus, onde a gente finalmente se sente grato pela vida que Ele entregou a nós. E quando a gente se sente grato pelo que a gente tem, aí Deus olha para você e pensa assim, tá, ela ou ele já se sente grato pelo que eu dei para ele, sem ele precisar fazer nada, né? Agora eu vou dar um pouquinho mais, porque eu já sei que essa pessoa sabe integrar a gratidão. Eu sei que ela está pronta, eu sei que o ego dela vai entender que não foi ela que fez isso, fui eu. Essa pessoa vai entender que o que eu movi na vida dela não foi ela que fez, foi serviço meu, isso é Deus falando. Então, enquanto a gente achar que a gente vai conquistar tudo sozinho, principalmente sem a ajuda de Deus, a gente não conquista. E a gente pode até conquistar coisas materiais, através da luta, da guerra, do esforço, da exaustão do corpo, mas como consequência, a gente perde família, perde relacionamento, perde saúde. Mas quando Deus está presente, os caminhos são abertos, as coisas são facilitadas. E elas acontecem de um nível sutil e não é um nível fácil, tá? Agora você senta, relaxa, olha para o céu, espera um milagre acontecer. Não é assim também, né? Deus vai abrir as portas, Ele vai te dar as oportunidades, Ele vai fazer com que, de alguma forma, o caminho que Ele quer que você siga esteja um pouco mais aberto do que os outros. Esteja um pouco mais fluido do que os outros, um pouco mais leve, né? E o ego, ele vai te dar duas escolhas. Ou ele vai pedir para que você não faça, que você fique parado, não, você não vai dar conta, isso não é para você, não vai dar certo. Ou ele vai dizer para você, isso que você está fazendo é pouco, não é suficiente. O sonho que você tem, o trabalho que você tem,
tudo que você está fazendo não é suficiente, você precisa de mais. Mais e mais e mais. E esse mais e mais muitas vezes te deixa doente e muitas vezes te deixa paralisado. Porque se a sua mente está lá na frente pensando em mais e mais e mais e mais, e o agora? Onde é que está o agora? Será que a sua realidade presente, quem você é hoje, está conectado com esse desejo do ego, né? Desse futuro? Como é que está isso? Está alinhado? Está conectado? Né? E esse processo de confiar em Deus é um processo difícil, não é fácil. Porque para confiar em Deus você precisa se render. Você precisa liberar o controle. E no mundo que a gente vive hoje, é muito difícil liberar o controle. Né? Os nossos antepassados já tinham esses desafios, mas hoje está ainda mais, porque a gente tem acesso a muitas coisas. Então, se uma pessoa não responde a gente no WhatsApp na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente fica maluco. Antigamente, uma pessoa ficava sem se comunicar com a outra 1 mês, 3 meses, tinha uma ligação marcada a cada sábado para conversar e colocava as coisas em dia. Mas hoje a gente quer as respostas rápidas, as coisas rápidas, fazer tudo acontecer de forma rápida. E quando não acontece do jeito que a gente quer, a gente fica louco. Porque a gente acha que a gente tem controle. Então esse movimento de ter controle, de achar que a gente está dando conta de tudo, de achar que a gente está resolvendo tudo, é completa ilusão. Não tem como fluir dessa forma. Não tem como as coisas acontecerem.